Bom dia, agora sim, né? Bom dia a todas e a todos. É com muita satisfação que a Universidade de Cruzeiro do Sul recebe o evento de hoje, né? O Simpósio Estadual de Psicologia do Trânsito. A história da Cruzeiro do Sul, do curso de Psicologia, tem uma história com a Psicologia do Trânsito, se mistura um pouco até com a minha própria história, né? Quero desejar boas-vindas para todos, que tenhamos um dia de bastante trabalho, cumprimentar a mesa. Eu trouxe rapidamente algumas coisas para contar um pouco da história da Universidade Cruzeiro do Sul com o curso de Psicologia do Trânsito, né? Eu sou a professora Regiane, também estou representando a professora Simone, que é coordenadora do curso, que estende as boas-vindas também a vocês, né? O curso de Psicologia da Cruzeiro do Sul, desde 2000, ele oferecia, na época, o curso de capacitação para psicólogo responsável pela avaliação psicológica e psicólogo perito. E, nesses anos, até os anos de 2007, foram cerca de 32 turmas de alunos, cerca de 1.500 alunos psicólogos que a gente ajudou a capacitar. Isso colocou a psicologia, o curso de psicologia, a psicologia do trânsito, contribuindo, né, com a formação. Nós recebíamos muitos psicólogos que vieram em função da resolução do Detran, exigindo a capacitação, e foi muito importante para a gente acompanhar essa mudança, né, a busca dos psicólogos aí pela capacitação. Foi muito interessante que a gente observou um perfil bastante diferente do que a gente vê hoje na área, né? Num primeiro momento, os psicólogos vinham buscar a capacitação por uma exigência formal do Detran, e depois a gente tem percebido pessoas ingressando na área, pessoas também com outras ideias para a área da psicologia do trânsito. É extremamente importante um evento como esse para a gente ampliar, né, o olhar da psicologia do trânsito no Brasil. Embora a psicologia do trânsito ela muitas vezes seja vista essencialmente pela atividade da avaliação psicológica para motoristas, uma das coisas que o curso de capacitação e depois especialização, coordenado pela professora Teca, foi de ampliar esse olhar, para que a gente pudesse contribuir não só com a avaliação psicológica, que é importantíssima, né? Eu sou mestre em avaliação psicológica e reconheço as atividades fundamentais e importantes desta área, mas que o psicólogo também possa realizar outras atividades, né? Seja para a educação para o trânsito, para a prevenção de acidentes, tá? Acompanhamento, né, psicológico, inclusive. No curso de especialização, que a gente começou em 2007, 2008, nós tivemos cerca de quase 10 turmas desse curso, e foi o primeiro curso reconhecido pelo Conselho Federal em São Paulo e o segundo do Brasil. Para a gente foi motivo de bastante orgulho, né, porque nós víamos o quanto que o curso estava bastante consistente, um corpo docente bastante coeso, e isso foi extremamente importante. E no curso, claro que a avaliação psicológica ela tinha uma carga horária, uma das mais altas, mas a ideia era poder preparar os alunos para fazerem outras atividades. Então, além das atividades de TCC, de pesquisa, que a gente muitas vezes via que os psicólogos estavam na clínica trabalhando muito, mas nem sempre com tempo disponível e até mesmo com conhecimentos para fazer pesquisa. Então, era um desafio quando a gente falava do TCC, da monografia, né, e muitos fizeram trabalhos muito importantes. E, além disso, o trabalho prático também era importante, porque nós, na carga horária, na grade do curso, nós tínhamos ideias de fazer um trabalho em psicologia preventiva, primária, secundária e terciária. A primária visando a educação para o trânsito, os alunos fazendo atividades com as escolas de ensino fundamental, médio, e também com a universidade, né, a parceria do curso com o curso de psicologia, nós oferecíamos atividades de palestras de educação para o trânsito para os alunos, também da graduação. A parte de intervenção secundária com os grupos de risco, os alunos fizeram muitas atividades nas empresas de ônibus, nos sindicatos de motoristas, nos sindicatos de motociclistas, de motofrete. E a gente via uma realidade muito difícil, né? Muitas queixas
dos motoristas em relação à carga de trabalho excessiva, às dificuldades, o próprio adoecimento psíquico, sofrimento mental desses profissionais, né? E muitos até queixas que nos chamam muito a atenção de abuso, né? Não só de álcool, mas também de drogas, né? Deste grupo, de alguns motoristas. E, muitas vezes, as empresas com muitas dificuldades em saber como poder ajudar e orientar esses profissionais. Isso também possibilitou um olhar mais amplo, né? Em relação à psicologia preventiva terciária, o curso também passou a oferecer atendimento psicológico para pessoas que haviam se envolvido em acidentes de trânsito, tanto pessoas que tiveram perdas físicas, emocionais, pessoas que desenvolveram medo de dirigir. Foi bastante importante esse atendimento. Esse atendimento e esse estágio em específico me mobilizou bastante. Isso fez com que eu buscasse, no doutorado, relacionar minha formação em avaliação psicológica, em psicologia clínica e no trânsito, né? Então, eu estou finalizando o meu doutorado, até comecinho de janeiro eu faço depósito da tese, né? Estou descabelada, né? Finalizando esse processo, mas de muito enriquecimento. E a minha tese é sobre pessoas que perderam entes queridos em acidentes de trânsito, né? Pessoas enlutadas. E, finalizando os resultados, né, logo vou defender, depois, quem tiver interesse, vou deixar meu contato, e pode entrar em contato comigo. O que a gente discute é o quanto que a gente tem números alarmantes de acidentes de trânsito, cerca de 40 mil mortes por ano, e pouco se fala sobre isso, no sentido de que está tão naturalizado, né? A gente vê os números nos feriados, nos jornais, e, lamentavelmente, né, ainda não conseguimos reduzir o número de acidentes. A psicologia ela é extremamente importante neste contexto. Claro que a gente gostaria muito de estar falando muito mais sobre prevenção de saúde, promoção de saúde, mas, lamentavelmente, precisamos também acolher essas pessoas e as pessoas que perdem os seus familiares, né? A gente tem, nos meus dados, temos pessoas com lutos mais recentes, com lutos há mais tempo, e a gente vê que a dor é bastante dilacerante, né? Então, um evento dessa magnitude, ampliar o olhar da psicologia do trânsito, ampliar a atuação do psicólogo do trânsito é extremamente importante. Quero cumprimentar o Conselho, mais uma vez, pela iniciativa, o sindicato também, né, representado pela Valdelúcio, o Detran também. É extremamente importante uma reunião como essa, né, e, mais uma vez, que tenhamos todos um excelente trabalho, né? Sejam bem-vindos, bom trabalho para todo mundo. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Federico. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite feito pelo coordenador, pelo Julião. Parabenizar a Regiane aqui pelo espaço e pela acolhida. E destacar que é importantíssimo essa integração, né, entre Conselho, o Conselho Estadual de Trânsito, o Conselho de Psicologia, esse apoio da própria universidade, o apoio incondicional que o Detran mantém em relação ao próprio Conselho Estadual de Trânsito, né? Destacar a necessidade de avançar um pouco mais no que a gente vem trabalhando, né? Dentre as inúmeras atribuições aí que o CETRAN tem, atualmente a gente acaba julgando, sendo responsável pelo julgamento de recursos. Essa talvez seja a tarefa que a gente vem desempenhando com maior, vamos dizer assim, maior propriedade e a maior parte do tempo. Só que nós temos a necessidade de avançar um pouco mais em relação a isso, né? O próprio Daniel, aí, que faz parte aí da plateia, já foi membro do conselho, o próprio Juliel me contou também que já participou das reuniões, e eu vinha conversando um pouco com o Juliel da necessidade da gente tentar entender desse procedimento, de tudo que você acabou dizendo, Regiane, para descobrir, de fato, qual a contribuição que o Conselho Estadual pode dar e pode ajudar a formular em relação à política pública, na formação
no entendimento desse infrator, né? A quantidade de infrações hoje demonstra essa falta de cidadania, falta de respeito. Então, o pano de fundo, né, talvez seja a gente avaliar um pouco o que a sociedade pensa sobre o trânsito. E aí a gente tem que fazer uma, vamos dizer assim, colocar um pouco, baixar a guarda, para saber que, às vezes, a falta de discussão, a falta de debate sobre o tema, a falta de convite do próprio Denatran, do CONTRAN, faz com que o tema trânsito não tenha essa liberdade de ser discutido. Quando eu não trago todos os atores à mesa, fica uma ponta sem saber o que foi discutido e fica uma ponta sem poder opinar. Então, não chamar os municípios ou os conselhos para opinar sobre determinadas regras ou políticas públicas que são impostas a todos nós, acabam distanciando. E aí cria aquele abismo, cria aquela falsa sensação de que o trânsito está aqui para punir. O trânsito não é isso. O trânsito é muito mais que isso. Eu estava folheando o livro aqui, que foi entregue por vocês, e aqui está dizendo a questão da mobilidade humana, né? E talvez seja esse o ponto que a gente tem que avançar de fato, em humanizar a relação, humanizar esse relacionamento, trazer para perto de todos os entes, e aí trazer para dentro do órgão público e para dentro dos conselhos o anseio da sociedade, né? Saber o que realmente, o que se enxerga sobre isso. Apenas sobre determinado crime, por qual razão, né? Então, hoje, o que a gente nota é esse distanciamento, e nós temos temas atuais sobre isso. A placa do Mercosul é um tema, a questão da regulamentação de transporte Uber, Cabify também, e essas matérias acabam sendo judicializadas, porque não foram discutidas. Não chamaram, não ficou claro para todos os atores qual o papel daquilo. Então, acho que parabenizo novamente, estou à disposição. Registro aqui que o CETRAN ele é formado pelo princípio tripartite, então ele tem representantes da sociedade, representantes dos médicos, dos psicólogos, do Poder Executivo Estadual, dos municípios. E nós temos, atualmente, o edital aberto para composição no próximo biênio, 2019-2020. E eu externei ao Julião a minha preocupação desse engajamento, do interesse das entidades, né? Nós temos psicólogos que participam das reuniões, são dedicados, mas existe essa necessidade do maior engajamento, né? A abertura do espaço para poder ter a pauta pública inserida é importante. E parabenizo novamente. Esse tipo de evento é imprescindível para que a gente possa avançar em relação à política pública. Destaco que o Estado de São Paulo, através do Movimento Paulista, tem procurado fazer um pouco sua parte. A redução de óbitos no Estado vem caindo desde 2015, num serviço hercúleo. As verbas, né, a destinação da verba, das multas, aí, o próprio Raul vai poder falar sobre isso, do DETRAN. Então, parabéns, fico à disposição aí para vocês. Tá? Obrigado. Olá, bom dia. Eu sou a Valdilúcia, sou do Sindicato dos Psicólogos, né? Quero agradecer ao Julião, né, pela indicação aí para a gente estar participando da mesa, né? Eu vou falar uma fala meio que institucional, apresentando um pouco o sindicato, porque a Cris vem na parte da tarde, aí ela vai mencionar um pouco mais sobre o grupo do trânsito, tá? Então, não estranhe muito a minha fala, porque ela vai acabar complementando depois, né? Então, o Sindicato dos Psicólogos ele tem uma carta sindical
de 1973, né, que é um sindicato bem antigo, já na região aqui de São Paulo, um dos mais antigos aqui da capital, né, do estado de São Paulo. Nossa presidente é a Fernanda Magano, né, ela está em atividade em Ribeirão Preto. Eu estou aqui representando também, né, a Fernanda na mesa, né? E nós somos uma entidade cutiísta da Central Única dos Trabalhadores, né, com vinculação também com a CNTSS, né, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores em Seguridade Social, e a ISP, que é a Internacional de Serviços Públicos, né, que é justamente a que gere as diretrizes para o nosso trabalho, né, em relação à sindicância, né, ao que a gente deve estar fazendo como sindicato. Bem, nós temos grupos representativos dentro do sindicato, né, um grupo de trabalho. Na área da assistência, né, a gente tem grupos ativos dentro dessa ordem, né? A gente tem também um grupo do JAC, que é em relação à queixa escolar, medicalização dentro da área da educação, que a gente também trabalha muito esse tema lá, né? O pessoal da criança e do adolescente, que a nossa colega, a Helena, a diretora lá que leva, né, o grupo, também está muito ativo dentro do sindicato, né? O grupo do trânsito também, que a gente procura muito estar fazendo as atividades lá. O pessoal é muito participativo, né? Muito companheiro, estão sempre presentes lá. Surgem algumas discussões, né, em relação ao tema, mas é super democrático, super legal. O pessoal está sempre contribuindo, né? Então, é bem interessante mesmo a nossa atividade dentro lá do grupo do sindicato, né? A gente também tem mesas de negociação, né, dentro da capital, na região do interior, em Bauru, Campinas, Sorocaba, né? Existe muitas discussões dentro da área das 30 horas, né, que é uma questão aí de isonomia. Tem o médico trabalha 20 horas semanais, assistente social trabalha 30, então a gente está procurando, em relação aos municípios, está fechando as 30 horas para, no final, a gente conseguir as 30 horas ao nível nacional. É uma luta meio assim, devagar, tal, mas a gente, de uma certa maneira, está conseguindo, está fazendo alguns diálogos, a gente está tendo algum êxito, graças a Deus, a gente está procurando aí fechar para todo mundo, né? Então, vai demorar um pouquinho mais, mas eu acho que a gente vai acabar conseguindo. Bem, nosso dissídio, né, para vocês quiserem acompanhar, é no mês de setembro, a gente deu entrada com a documentação, demora um pouco para sair, mas é bom vocês estarem acompanhando no site, né? E tem também a tabelinha da FENAPSE, quando vocês forem fechar algum contrato, carga horária de trabalho, tenta sempre dando uma pesquisadinha, para não estar fechando um valor de carga horária muito baixo, né? Que é sempre um bom valor de referência, tá? Aí, em relação aos plantões, a gente sempre tem uns plantões dentro do sindicato, dá sempre uma ligadinha lá para a secretária e tentar agendar, ou pode até mandar por e-mail, que eles também respondem. Foi justamente por causa do grupo do trânsito que a gente acabou fechando também uma parceria, tanto jurídica como contábil, né? Porque é aquele negócio, você vai trabalhar como psicólogo, não sabe a documentação que vai ser utilizada. Então, é bom estar sempre buscando orientações, né, para não estar fazendo uma contratação ou fazendo uma documentação que não está sendo adequada com a atividade que você vai fazer. Então, é sempre bom estar verificando isso antes, né? Outra coisa que a gente procura sempre pedir para o pessoal, em relação ao carnê do INSS. Gente, tenta pagar todo mês, como autônomo, não deixa de pagar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ficar doente, né? Pode ter algum probleminha aí,
tem que apresentar alguma documentação por um órgão, tem órgãos alguns que solicitam, na hora que for fazer alguma contratação, o número, né, do INSS, então é bom estar sempre fazendo a contribuição, né, que é uma garantia a mais para a gente como direito, né? Bem, nós temos aí, no caso, um espaço de divulgação do site, né? Quem tiver alguma sala, quiser divulgar, né, dentro do site do sindicato, pode divulgar. É lógico que tem uma taxinha lá, porque depois que tiraram o imposto sindical, aí não tem jeito, vão ter que cobrar uma taxinha a mais, porque é aquele negócio, né? Advogado custa dinheiro, contador. Então, é um recurso que a gente teve que acionar para poder manter as atividades no sindicato. Tá? Então, a gente cobra uma taxinha, mas acho que o jeito que é feita a divulgação é bom. Dá uma olhadinha no site, é interessante. Tá? Bem, em relação ao imposto sindical, ele não é obrigatório, mas é aquele negócio. A gente sempre pede, se por acaso tiverem necessidade ou quiserem fazer a contribuição, o valor é em torno de R$ 102, tá? Mais ou menos uns 3 anos sem aumento. Então, é um jeito que a gente também busca, né, para continuar com as nossas atividades sindicais, gente, que não é fácil. Eu estou aqui hoje, já estou imaginando o que eu vou fazer mais tarde. Realmente, vida de sindicalista não é brincadeira, não, mas está sendo muito legal estar aqui com vocês. Tá? Bem, a gente também tem a contribuição associativa, que aí já é para ser sindicalizado, está ajudando a gente na luta, né, gente? Que não é só pagar o sindicato, não. Se puder ajudar a gente na luta também, olha, vai ser de muito bom agrado, assim, serão muito bem-vindos. Tá? Em torno de R$ 250 também não teve aumento, dá em torno de uns R$ 20 por dia, mais ou menos. Tá? Bem, nosso piso salarial está em torno de R$ 3.051, tá? Mais ou menos. E, quando for atividade de filantropia, é um pouquinho maior, é R$ 3.129, tá? Só para vocês terem uma ideia aí do valor. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar, contribuir com vocês, foi que o sindicato participou da audiência do plano diretor, foi semana passada, acho que foi dia 29, se eu não me engano. Aí, muito das coisas que a Rose falou, eu lembrei lá na apresentação que o rapaz fez da prefeitura. Gente, é difícil você ouvir, sendo do trânsito, que 88%, né, dos rapazes, porque são rapazes, entre 18 e 29 anos, são vítimas de acidente de trânsito. Então, fica muito pesada essas falas para a gente, porque os números estão ali presentes, eles são frios, eles não mostram mesmo. Aí eu ficava imaginando na audiência a quantidade de sonho que foi perdido ali. Olha, as famílias que foram desfeitas, olha, é bem pesado mesmo. Até me emociona, porque é muito difícil você ver, né, o quanto que você poderia estar, né, ajudando ali, e você fica, vamos dizer assim, meio que impotente, porque aquilo ali já aconteceu, e os dados eram de 2017, gente. Ou seja, eu acho que o negócio para esse ano vai ficar um pouco... Ai, desculpa, gente, um pouco pior. Então, gente, vamos tentar... Deixa eu respirar. Fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, porque impacta também não só as famílias, mas a própria gestão do nosso país. Gente, isso é muito sério, muito grave. Então, por favor, se a gente puder e dever contribuir da melhor forma possível, seria muito legal, tá, gente? Me desculpa a emoção, porque aconteceu a mesma coisa lá na audiência, mas tudo bem, não, é da vida mesmo, é da luta, né?
mas a gente conseguiu defender algumas propostas, foram bem interessantes, tá? Em relação ao tratamento das vítimas do trânsito, a gente conseguiu encaminhar uma proposta ali, tá? Sobre o combate do assédio sexual dentro do transporte público, a gente também conseguiu colocar uma proposta lá dentro também, e sobre em relação à educação de trânsito, tá? Então, eu acho que a gente tenta fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. A Cris está chegando aí, a coleguinha, né? Mas a audiência vai até dia 6 de janeiro, gente. Se vocês puderem participar da audiência, vai ser muito importante, porque o que acontece? A gente vai o quê? Vai, como é que eu vou falar? Reforçar a proposta que já foi feita. Ou seja, o nosso trabalho não vai ficar só naquilo, só da avaliação. A gente vai poder explorar um pouco mais, vai poder defender o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, vai poder defender o pessoal da área da assistência para estar ajudando as famílias, né, que são vítimas do trânsito. Ou seja, é super importante a nossa participação no trânsito. Tá, gente? Muito obrigada. Me desculpe a emoção, mas, infelizmente, é o que eu tenho que passar. Não são dados muito positivos, mas, tá, infelizmente, por enquanto, é a nossa realidade. Vamos torcer para mudar isso logo, tá bom? Muito obrigada. Eu vou falar de pé, né? Porque o pessoal está um pouquinho com sono aí ou não? Acho que depois da minha fala, não. Não, de jeito nenhum. Eu gostaria aqui de saudar, né, a Valdeluz, que fez um depoimento aqui até emocionante, do ponto de vista da luta da categoria. A gente sabe o que tem passado os sindicatos de classe. Na verdade, o sindicato é a voz das pessoas que precisam, né, ser ouvidas. Institucionalmente, o sindicato é o que representa as categorias no país. Então, é importante o engajamento das pessoas para poder lutar pela sua profissão. Quando você escolhe uma carreira, a carreira é para a vida toda, né? Então, eu queria aqui saudar o Juliel, coordenador do Núcleo de Trânsito e Mobilidade Urbana do Conselho Regional de Psicologia, a Regiane, quase doutora agora, né, doutora? Doutora, pode chamar de doutora. Se Deus quiser. Trabalho muito bonito, uma defesa de tese muito bacana, de pessoas que acabam perdendo seus entes queridos no trânsito violento do Brasil. O trânsito mais violento, não só do Brasil, mas mais violento do mundo, é o trânsito brasileiro, um dos mais. E ainda, por mais que a gente tenha algumas medidas de governo, nós temos, um enfrentamento ainda que nós temos. Parabenizar pelo trabalho aqui na universidade, né, saudar aqui todo o corpo docente, os diretores, os reitores, a reitoria. Uma saudação também muito especial aqui ao doutor Frederico, que é o nosso conselheiro do CETRAN, nosso presidente do CETRAN, que tem feito um grande trabalho, e não é só ir no CETRAN e trabalhar nos julgamentos, né, doutor Rafael? Mas também fazer essa relação institucional, né, uma relação com o Conselho Regional de Psicologia, com as entidades de classe, com os sindicatos, com a sociedade civil organizada. Então, você está de parabéns pelo trabalho, já está no 2º mandato, com certeza vai ser reconduzido por mais 2, 3, 4. Aqui uma saudação também ao doutor Rafael, que é o nosso gerente de credenciamento. A diretoria de habilitação, e hoje eu estou aqui representando o presidente, o Dr. Maxwell, que não pôde estar presente, é uma diretoria muito tranquila, viu? Do ponto de vista das relações, né? Nós cuidamos de coisa muito fácil. É processo de cassação, suspensão, coisa que ninguém tem problema aqui. Alguém tem problema? Ninguém tem. Credenciamento de CFCs, de médicos e psicólogos. E psicólogas, né? Então, é um trabalho que nós temos desenvolvido junto com a gerência de credenciamento,
que pensa a nossa diretoria. É uma das áreas que nós temos que cuidar. Mas, Julião, o CRP tem sido muito parceiro do DETRAN. E os nossos credenciados têm participado efetivamente de algumas mudanças. E é uma mudança para melhorar a categoria, né? Quando nós estamos exigindo, através da portaria 70, a questão da adequação física, né? De você criar o CNPJ, de você dar um caráter profissional às clínicas, isso é importante para quem trabalha de forma correta, né? Quem vai se colocar no mercado e vai ser um parceiro do DETRAN um pouco mais qualificado. Então, nós somos exigentes, não só com relação aos psicólogos, mas também com relação aos médicos, com relação aos CFCs. Teve algumas mudanças, nós prorrogamos alguns prazos, foi para 2020, vocês estão acompanhando. Algumas mudanças, inclusive, com relação à divisão equitativa. O Estado, praticamente, hoje, não vou dizer, porque ainda falta capital, mas o interior de São Paulo já praticamente implantada já a divisão equitativa. Os psicólogos hoje têm condição de não só atuar na psicologia do trânsito, mas também de exercer outras atividades no mesmo local ligadas à psicologia. Isso foi um avanço também para vocês. Então, eu queria aqui deixar lógico que a nossa porta está sempre aberta, né? O DETRAN é um órgão público e nós somos servidores públicos. E, como servidores públicos, nós temos que atender as pessoas. E quem chega no DT é atendido, né? Nós recebemos lá diariamente, não só as entidades de classe, mas, de repente, o psicólogo tem dúvida, chega lá, psicólogo, estou com um problema, estou com uma dúvida com relação ao... o doutor Rafael está sempre disposto a estar orientando acerca do processo, de todo o trâmite, como é que funciona. E, para nós, poder ter essa relação, essa interface com vocês, é muito importante, né? Então, eu venho aqui mais dizer, né, em nome do DETRAN, do Governo do Estado de São Paulo, agradecer vocês. O que é importante, chega no final de ano agora, né, uma fase muito bacana, né, porque chega o Natal, as pessoas ficam mais emotivas também, né? É uma data diferente, é um momento diferente. Mas também o DETRAN tem vocês como grandes parceiros e nos resta o que? Agradecer pela parceria, né? Vocês são pessoas que estão no nosso dia a dia, né? O psicólogo ele tem a carreira de vocês para a questão do avanço, do preparo, né? De tudo que vocês têm com relação à expertise técnica, trazer para o DETRAN e ser um parceiro sempre de primeira hora, para nós é motivo de muito orgulho. Então, eu gostaria de, primeiro, agradecer. E me colocar sempre à disposição de vocês, não só a diretoria da habilitação, né, está aqui o doutor Frederico também, que é através do CT, que é um braço importante das políticas de trânsito no Estado de São Paulo, mas colocar também a presidência do DETRAN. Nós estamos passando por um momento agora de transição política. E é natural que as coisas mudem. E a gente sempre imagina que mude para melhor. E é a nossa torcida que mude para melhor. Então, novamente, me colocar sempre às ordens de vocês, dizer que o DETRAN sempre terá a porta aberta para a categoria de vocês. No mais, agradeço a todos, um bom final de semana e que Deus nos ajude. Muito obrigado. Bom, em nome do 15º plenário do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, cumprimento todas e todos. Quero registrar aqui a presença da conselheira do 15º plenário, a Monalisa Muniz, que é coordenadora, junto comigo, do Núcleo Trânsito e Mobilidade Urbana. Estamos aqui em mais membros do núcleo, a Priscila, a Ana Rafaela, a Roselaine, a Fernanda. Por hoje somos nós, né? Cumprimentar a Regiane, né?
acho que você traz o histórico que justifica esse local, e você ainda tem uma história que está para além disso, você faz um resumo, e tem uma história também no Conselho de Psicologia, de colaboração com o Conselho, né? Não dá para ler todo o seu currículo aqui, né? Mas tem uma contribuição muito importante, né, para disciplinar o exercício profissional, e eu acho que a gente precisa aproximar ainda mais a Unixul do CRP, para a gente fazer as discussões sobre formação, sobre especialização. A gente, inclusive, está com uma demanda que foi discutida ontem, né, sobre estágio da pós-graduação, né? Então, talvez tenha aí, eu acho que a sua fala traz um pouco dessa responsabilidade que a gente tem de dar continuidade nas discussões. Cumprimentar o presidente do CETRAN, Frederico. A gente já vem discutindo, acho que há uns 2 anos, sobre a importância da psicologia, estar presente, fazer uma discussão qualificada no órgão que é coordenador do Sistema Nacional de Trânsito no âmbito do Estado, né, que, para além do julgamento dos recursos de multa, tem uma série de competências, uma série de atribuições, e que a psicologia pode contribuir em algumas especificidades que a gente vem discutindo no Conselho de Psicologia, e que essa relação precisa estar mais próxima. Há 2 anos a gente já tem 2 psicólogas que estão no CETRAN colaborando no Núcleo Trânsito, isso já nos dá um canal de comunicação, a gente já criou uma aproximação através dessas psicólogas. Ontem elas estiveram na reunião, 4 no CETRAN, né? 2 estão no núcleo, e ontem 3 puderam participar da nossa reunião. E a gente está procurando estratégias, né, para aprimorar o nosso canal de comunicação e encontrar caminhos para contribuir cada vez melhor. Agradecer, Valdelúcia, a sua disponibilidade, né? O Sindicato dos Psicólogos é um parceiro histórico do Conselho de Psicologia, né? Não há como avançar a luta, né, sem a luta por condições de trabalho, né, não passa sem o diálogo com o sindicato. No campo do trânsito, não tem como qualificar o exercício profissional sem dialogar com o sindicato. Então, a disponibilidade que vocês têm, que a Cristiane Carneiro, que chegou agora aí, né, tem, que a Fran, né, que não pôde vir, tem, é imprescindível para que a gente faça esse trabalho, né? A gente tem que trabalhar em conjunto. E cumprimentar o Raul, né, representando aqui o DETRAN, que eu me recordo que em 2015, acho que numa mesa que você participou, Regiane, o Maxwell ainda era diretor de habilitação, e ele já dizia do compromisso do DETRAN com a categoria, né, em criar o setor de psicologia, que no decreto tinha ficado de fora. Muitas vezes o legislador deixa escapar, né, algo, e isso é algo assim, imprescindível, que ele já considera desde o início que precisa ser corrigido, e já se coloca à disposição. Hoje, na presidência do DETRAN, a gente sabe o esforço que ele faz, né, para aprimorar toda a estrutura político-administrativa do DETRAN. Sempre pronto a nos atender, e eu tenho certeza que essa é uma pauta, né, da gestão do Maxwell, e que a gente vai conseguir avançar em 2019. É imprescindível que o DETRAN tenha um setor de psicologia, né, para que a gente tenha um atendimento técnico para a categoria, e para que o CRP possa fazer uma fiscalização conjunta, possa prestar o apoio. Quando a gente lê a resolução 425, que ela prevê que o conselho profissional vai prestar apoio, né, pressupõe que o órgão executivo do Estado tem o setor técnico para fazer a fiscalização. Então, a gente vai, em 2019, aproximar ainda mais. A gente tem feito isso nas reuniões, que o DETRAN chama. Então, o DETRAN tem sido protagonista, né, mas a gente vai, em 2019, fazer uma agenda conjunta para encontrar caminhos, né, para ver como que a gente soluciona essa questão. Bom, fazer esse evento de hoje aqui não foi uma decisão do núcleo, né, não foi o núcleo trânsito. Eu acho que a gente precisa elucidar alguns pontos.
há pouco tempo eu me dei conta de que as pessoas não têm noção do que é o Conselho de Psicologia, o que é a pessoa que está falando em nome do CRP, e eu acho que eu preciso partir desse ponto para a gente poder estabelecer um diálogo. Eu não sou um funcionário de carreira do Conselho Regional de Psicologia, e o Conselho Regional de Psicologia não é uma empresa que presta um serviço, não é uma associação, ela não tem fins privados, né? Ela é um órgão público, é uma autarquia, né? Junto com os outros conselhos regionais e o Conselho Federal, ela forma o sistema conselhos de psicologia, que tem como função disciplinar o exercício profissional. Então, criar normas, orientar para o correto cumprimento das normas, fiscalizar o cumprimento dessas normas, funcionando como tribunal de ética, e funcionar como instância consultiva, né, para mediar a relação da psicologia com a sociedade. Então, é isso que o Conselho precisa fazer. O Conselho não está aqui para prestar um serviço para uma psicóloga. Ele tem uma função cartorial, que é emitir um documento, uma declaração, mas ele não está prestando um serviço porque a psicóloga paga uma anuidade como se fosse associada a um grupo, né? Está recolhendo um imposto e essa autarquia precisa trabalhar para a sociedade, para construir um projeto de sociedade. Para a gente fazer a construção desse projeto societário, a gente escolhe a via democrática, na ampla participação, no debate, na discussão. Então, antes da gente eleger o grupo que vai fazer a gestão dessa autarquia, a gente constrói o que seria um plano de governo. Vamos pegar como exemplo uma prefeitura. Durante a eleição, a gente toma conhecimento de qual é o plano de governo e escolhe o plano de governo que a gente acredita que é melhor para a nossa cidade. Pelo menos deveria ser assim, né? No Conselho de Psicologia, a gente constrói o plano de governo e as chapas que se apresentam para concorrer ao pleito têm o compromisso de colocar aquele plano de governo em prática. Esse momento que a gente se encontra agora é o momento de elaboração de propostas. A categoria, no diálogo com a sociedade, então estamos em diálogo com a academia, representada aqui pela Regiane, estamos em diálogo com o Conselho Estadual de Trânsito, que é o órgão máximo aqui no Estado, né, coordenador do sistema aqui no Estado de São Paulo, estamos com o Sindicato dos Psicólogos, né, que representa a luta no campo sindical, estamos com o Departamento Estadual de Trânsito. Esse é o momento da gente fazer a discussão sobre o que a psicologia precisa para avançar, o que a psicologia do trânsito precisa para avançar. Aquilo que a gente decidir hoje, né, aquilo que a gente formular como propostas, vai para uma próxima etapa, que é uma etapa em que as propostas terão um tratamento textual, né, que é a fase de pré-congresso. Essa fase que nós estamos é considerada evento preparatório, então a gente formula propostas, vocês receberam aí um formulário, vocês chegaram a abrir a pastinha, tem um formulário. Vocês vão formular propostas a partir das discussões que a gente fizer. Pode formular quantas quiser. Quantos formulários precisar, a gente tem aqui para fornecer. Na segunda fase, a gente vai eleger delegadas para representar, para fazer a defesa dessas propostas na terceira fase, que é o Congresso Regional de Psicologia, que é o momento em que a gente faz o debate sobre o que é prioridade para a gestão da autarquia. Esse evento que a gente está fazendo hoje foi discutido num processo que aconteceu em 2016, que a Regiane compôs uma das mesas para fazer a discussão do que era prioritário. Foi em 2016 ou 2015? 2015, final de 2015, né? Acho que setembro de 2015. Uma das mesas a Regiane participou,
formularam propostas, foi um dos eventos, teve em outras subsedes, assim como a gente está fazendo em outras subsedes. Essas propostas formuladas foram para uma fase de pré-congresso, foram debatidas, teve um tratamento textual, compuseram um caderno, a Regiane foi como convidada para o COREP, que é a fase de debate, né, para estabelecer as prioridades, e sai um caderno de deliberações. A chapa que foi eleita, que é essa chapa que a Mona Lisa compõe, o plenário, dá o cumprimento a essas deliberações, nas mais diversas áreas de atuação e processo de trabalho em psicologia. Esse é o método democrático de funcionamento do sistema Conselhos de Psicologia. Isso daí em todo o Brasil. O Brasil hoje tem 300 mil psicólogas, 90% da categoria é mulher, né? Então, falando aqui sempre no feminino, em razão dessa questão mesmo de gênero, somos 300 mil psicólogas no Brasil, 100 mil, estou arredondando os números, 100 mil no estado de São Paulo, e cerca de 2.100 psicólogas credenciadas no DETRAN. 2.100 psicólogas credenciadas no DETRAN é mais do que a quantidade de psicólogas de muitos conselhos regionais. Então, o DETRAN tem um contingente de psicólogas enorme. Então, isso justifica um setor de psicologia para dar conta desse contingente. É difícil dar conta, né, de um número tão grande assim de psicólogas. E a gente precisa avançar, né, na discussão sobre a psicologia do trânsito, no âmbito do sistema Conselhos. Teve a publicação, vocês receberam aí as referências técnicas para a atuação das psicólogas nas políticas públicas de mobilidade humana e trânsito. A gente tem a previsão de fazer o lançamento em São Paulo. Isso ainda está sendo discutido na Comissão de Políticas Públicas do CRP São Paulo, para ver como que a gente vai fazer. Eu acho que aqui já fica um indicativo para o CETRAN, por ser o coordenador, né, do sistema no âmbito do Estado, a necessidade da gente dialogar, né, para fazer, como diz respeito à política de trânsito, a gente tem que estabelecer o diálogo, tem que conversar com o DETRAN também, né, para atingir aí a categoria que é a quem esse material se destina. Eu acho que os gestores de trânsito dos órgãos executivos municipais também precisam ter acesso a esse material para qualificar o trabalho nas políticas públicas de trânsito. E, para a gente executar essa tarefa de hoje, a gente teve que produzir uma série de atividades pelo Estado de São Paulo. Depois a gente vai ter na mesa aqui, na sequência, a apresentação de como foram as ações. Eu não vou avançar nisso agora. Mas a gente precisa, primeiro, discutir, né, especificidades da psicologia do trânsito para a gente formular propostas consistentes, para que a gente tenha condições de chegar lá no COREP, né, no Congresso Regional de Psicologia, que é um congresso com finalidade política de dar um norte, né, para a ação da autarquia, com maior capacidade, né, propositiva, para não ficar só no campo do desejo, de algo que é uma vontade, né, mas que não tem dados factíveis, né? Eu acho que a Regiane traz muitos dados, tem uma experiência aí que está trabalhando academicamente, que, se puder ficar com a gente, né, ao longo do dia, vai contribuir bastante. E eu acho que eu estou um pouco tocado pela fala da Valdeluce, e trazendo aqui para o propósito dessa atividade de hoje, né? E eu falei isso recentemente na atividade do Vale, o pessoal do Vale não, né? A Maria Fontana é daqui de São Paulo mesmo, mas colabora com o pessoal lá do Vale do Paraíba, e a Isabela organizaram a atividade lá em Jacareí, e eu estava falando sobre compromisso, né? Que a gente está aqui hoje num dia de luta, e eu acho que essa questão passou na fala de todas as pessoas. O Frederico falou de luta, né? E fala do histórico dele de luta. 2 mandatos no CETRAN não é simples, não é coisa fácil. Está na vice-presidência do FOCOTRAN, que é uma luta, porque é entidade nacional.
Tem a luta aqui que é acadêmica, que não é só de esforço de pensamento, né? É no diálogo com pessoas que estão em processo de sofrimento. A luta do campo sindical, a luta que é do DETRAN. E hoje o que a gente está fazendo aqui é luta. O lema que a gente traz para essa gestão do 15º plenário é nossa luta cria. A gente não avança sem luta. Fazendo o cotidiano descolado de um engajamento, de um espírito de envolvimento com uma causa maior, não é capaz de produzir transformação. A gente só vai reproduzir o que está posto. Então, se hoje a gente não tiver um esforço de passar um dia com um compromisso, de entender a lógica lá do CETRAN, do DETRAN, do sindicato, do CRP, do exercício profissional do outro, de uma prática para além da perícia, ou olhar para a perícia com crítica, a gente não vai avançar. A nossa luta cria, essa campanha do CRP, ela nos propõe que a psicologia tem... nossa luta cria, defender, enfrentar as desigualdades e defender a democracia é um dever ético para a psicologia. Enfrentar as desigualdades e defender a democracia. Eu acho que se a gente procurar na nossa história, de pessoas que estão próximas aqui, tem muita gente que depende do nosso empenho para mudar a condição de vida. A gente não está aqui só para satisfazer os nossos interesses, aqui é um interesse maior, a autarquia, o CRP, tem como princípio fundante, basilar, orientador da sua conduta, o interesse público. Não poderia estar aqui organizando um evento para satisfazer o interesse corporativo, não é essa a finalidade. E aí eu tinha comentado lá no Vale do Paraíba que o compromisso, de comprometer, que vem daquela máxima, prometeu tem que cumprir, vem da mitologia grega, de Epimeteu acorrentado. Não sei se aqui alguém conhece a mitologia, Epimeteu. Prometeu acorrentado, na verdade. Epimeteu recebeu de Zeus a incumbência de distribuir aos seres viventes todos os dons. E aí ele deu para os peixes o dom de nadar, para os pássaros o dom de voar, e não deu nada para os homens. E foi castigado, ficou acorrentado e um corvo bicava o fígado dele. E o irmão dele, vendo ele sofrer, para livrá-lo do sofrimento, roubou o fogo do Olimpo e deu aos homens. Foi assim que os homens, então, tiveram poder sobre todos os seres na Terra. Mas ele ficou preso no lugar do irmão, ficou acorrentado. Então, é daí que vem a máxima que se Epimeteu não cumpriu, Prometeu tem que cumprir. A força da palavra prometer, a força da palavra compromisso. A gente aqui assume um compromisso. Chegar nessa mesa aqui não foi simples. Começou lá em setembro de 2015, porque tinha uma conselheira, a Graça Câmara, que recebeu uma tarefa de uma outra conselheira, que era a Ana Paula Jardim, que tinha uma equipe que passa pela Teca, que passa pela Regiane, que passa pela Cristiane, que passa pela Walter Lúcio, que passa por muita gente que foi assumindo um compromisso. Então, tem muita gente envolvida, e quando vocês acessarem os banners, teve muita gente trabalhando, discutindo, produzindo, que hoje não esteve aqui, hoje não pôde estar aqui. E a gente, acho que recebe o bastão e tem que correr o máximo que puder para entregar lá na frente. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa que começa hoje, a gente não está inventando a roda, a gente está recebendo uma tarefa e a gente tem que entregar essa tarefa com muita responsabilidade. A cada congresso, nós estamos na 10ª edição do Congresso Nacional de Psicologia, a gente tem que chegar lá no Congresso Nacional, reunir todos os CRs, ele traz como tema o impertinente compromisso social da psicologia
na resistência ao estado de exceção e nas redes de relações políticas, econômicas, sociais e culturais. Tem um dos princípios fundamentais do Código de Ética da psicóloga, diz que a psicóloga deve atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade cultural, social, econômica e cultural. Então, quando a gente olhar para a relação da psicologia com o CETRAN, a gente precisa considerar o contexto em que essa relação está inserida, o jogo de forças, né, que estão presentes aí na sociedade e que impactam essa relação, para a gente poder propor para o CETRAN, né, aquilo que o CETRAN está precisando. Quando a gente olhar para a relação que a psicologia estabelece com o DETRAN, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Eu acho que, no geral, o que precisava ser trazido para a mesa, para que a gente pudesse reafirmar esse compromisso que já está firmado, né, há muito tempo, entre CETRAN, CRP, DETRAN, sindicato, a academia, eram essas considerações, né. Desejar um bom evento a todas e todos. Eu vou ficar aqui durante todo o dia, vou me colocar à disposição para fazer uma relatoria. Se precisar preencher formulário, eu estou aí à disposição, ajudar a pensar a formulação de alguma proposta. Eu também posso fazer a explicação dos eixos, né? A gente vai passar um vídeo agora e depois, quem tiver alguma dúvida sobre o formulário que foi entregue aí, a gente pode conversar para explicar como que se enquadra aí a proposta que está sendo formulada. Eu vou pedir para a gente passar o vídeo e logo depois do vídeo a gente volta a falar aqui. Pode ser? Eu acho que a gente precisa ir para lá. Acho que a gente tem que sair, né? A realização do 10º Congresso Nacional de Psicologia envolve os interesses de todas as psicólogas e psicólogos brasileiros. Em São Paulo, os quase 100.000 profissionais inscritos no CRP podem participar de todo o processo, desde os eventos preparatórios até o Congresso Regional de Psicologia, o COREP. Desde o primeiro Congresso Nacional, os temas do encontro são definidos de acordo com os debates sobre a integração entre o exercício da profissão e as questões sociais, políticas e éticas do país. Vivemos tempos difíceis para a democracia brasileira. Há um contexto de séria crise política que também produz desdobramentos nos âmbitos sociais, aprofundamento das desigualdades e, consequentemente, sofrimento por conta dos processos de exclusão, de violência e de opressão. Então, se há sofrimento, a psicologia é convocada a oferecer estratégias de resistência e defesa ao Estado democrático de direitos.
Tem-se aí, então, a intrínseca ligação entre a psicologia e a democracia. A psicologia, então, não pode se emitir a esse grave contexto em que direitos sociais, humanos e políticos estão ameaçados. É nesse sentido que convocamos as psicólogas e psicólogos do Estado de São Paulo a participarem do 10º COREP e 10º CNP, que são espaços que vêm se consolidando ao longo da história como possibilidades de construção de um projeto ético-político para a psicologia, pautado nos direitos humanos e na transformação social. Afinal, a democracia se constrói através da produção de debates, da possibilidade de discordâncias, de negociações e de produção de consensos. O 10º Congresso Nacional de Psicologia acontece em um momento preocupante no Brasil, com a fragilização das instituições refletindo diretamente nas relações pessoais e afetivas da sociedade. Daí, nasce o debate sobre o impertinente compromisso social da psicologia na compreensão e elaboração de estratégias de ações individuais e coletivas da psicologia no contexto histórico brasileiro. A partir desse objetivo, foram definidos os 3 eixos estruturantes que dialogam e se completam para direcionar os debates que vão estimular a definição de diretrizes para as próximas gestões do Conselho Federal de Psicologia e dos Conselhos Regionais de Psicologia. O projeto para a psicologia dos próximos anos precisa ser construído com a participação das psicólogas e psicólogos do Estado de São Paulo e no Brasil. Aqueles e aquelas que estão na prática, no dia a dia, comprometidos com uma psicologia ética e sensível às necessidades daqueles que usufruem de seus serviços. Uma psicologia potente, diversa, capilarizada pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil. Para isso, não deixe de participar das etapas preparatórias, dos pré-congressos, do COREP e do CNP. Traga suas propostas para a psicologia. Queremos produzir bons debates e, para isso, garantir a diversidade de profissionais, de psicólogas e psicólogos é fundamental. Sabemos que a psicologia é diversa. Participe deste processo coletivo e democrático. Suas práticas cotidianas, seus saberes e suas propostas são importantes para a elaboração de diretrizes prioritárias do projeto ético-político da psicologia brasileira.